Projeto de Decreto Legislativo, prestação de contas favorável ao parecer prévio. Iniciativa Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Aprova com ressalvas as contas do Poder Executivo do município de Curitiba referentes ao exercício financeiro 2011. Publicada a apresentação no Diário da Câmara. Votação global e nominal. Rejeição, maioria qualificada, 2/3. Primeiro turno. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Senhor presidente, foi tão rápido ali, eu queria discutir o projeto. Já está em votação. Vossa Excelência pode justificar seu voto depois. A hora que eu abri a votação, Vossa Excelência levou a mão, pegou um copo d'água. Eu entendi que ninguém queria discutir. Vossa Excelência pode discutir amanhã. Votação encerrada. Para justificar o voto, senhor presidente. 24 senhores vereadores votaram com a expressão sim, 2 abstenções e 1 voto não. Está aprovado. Para justificar o voto, com a palavra, a vereadora professora Josete. Senhor presidente e demais presentes, eu fui relatora desse projeto na Comissão de Economia. Vou falar rapidamente hoje, só 5 minutos agora, mas amanhã nós aprofundamos a questão do relatório. Só lembrando que o próprio Tribunal de Contas aponta uma série de elementos no seu parecer e acaba aprovando as contas sem ressalvas. Então, a gente reitera essa crítica. O Tribunal de Contas faz uma série de diligências, pede esclarecimentos, e aí algumas coisas que, no nosso entendimento, não deveriam ser acatadas, não deveriam ser aceitas, acabam sendo relevadas e as contas aprovadas. Nesse caso, sem ressalvas, inclusive. Então, nós fizemos um parecer para aprovação das contas com ressalvas, porque, como eu já disse em outros projetos que antecederam esse, de mesma natureza, nós temos um problema estrutural aqui na Câmara, né, com o número de assessores reduzidos na Comissão de Economia e sem uma equipe que tenha condição de fazer o acompanhamento da execução orçamentária. Eu acredito que é importante nós reforçarmos. Por quê? Porque essas contas, vamos lembrar agora, elas dizem respeito ao exercício financeiro de 2011, que é o exercício financeiro onde provavelmente já vinha se acumulando a questão do orçamento que não vinha sendo executado em grande parte. E lembrar que um dos elementos que nós apontamos no nosso voto, e que isso foi, inclusive, apontado inicialmente pelo Tribunal de Contas, onde foi prevista a construção de 22 CMEIs, e, na verdade, nenhum deles foi entregue, inaugurado naquele ano.
Então, isso faz do orçamento uma carta de intenções, é uma peça fictícia. Então, você aprova uma lei onde não existe por parte do Executivo um empenho no sentido de executar aquilo que foi proposto. Obviamente, a gente sabe que a legislação coloca que o orçamento ele não é obrigatório, né, e isso faz com que não haja nenhuma ilegalidade por parte do Executivo. No entanto, né, não só no nosso entendimento, mas o que o próprio Tribunal de Contas aponta é que há uma lógica que não permite que a população, de fato, possa ter atendida, né, a partir de uma proposta orçamentária, as suas reivindicações e que as políticas públicas se efetivem, como é o exemplo da questão da educação, principalmente da educação infantil, que já é um problema que se arrasta há décadas no município de Curitiba. Então, esse foi mais um ano onde aquilo que foi previsto, inclusive num número importante de 22 CMEs para serem construídos no período, isso acabou não acontecendo. E outro aspecto, retomando a questão das comissões, é que nós, para termos a condição de apontar a falta de empenhos, né, no pagamento de obrigações do município, nós precisamos fazer um acompanhamento da execução orçamentária diária. Então, vejam, aqui nem o próprio Tribunal de Contas aponta isso. Por quê? Porque num relatório comum, é óbvio que não vai aparecer ali as despesas não empenhadas. Só que, provavelmente, nós tínhamos isso já de alguns anos, de algumas gestões, como eram sucessores de um mesmo grupo político, e isso não aparecia. Quando que nós acabamos podendo ter acesso a isso? Quando houve a mudança de gestão, o prefeito Gustavo Frutti assumiu e se verificou a questão de despesas não empenhadas. Então, não temos elementos mais concretos, né, mas é quase certo que nesse período também, com certeza, 2011, ano que antecedeu 2012, período que antecedeu a 2012, provavelmente não havia despesas não empenhadas também. Então, eu acho que essa é uma questão que nós temos que reforçar para que possamos ter os instrumentos e a estrutura necessária nas comissões para fazer esse acompanhamento da execução orçamentária. Então, por isso, eu voto... Para justificar o voto, o vereador Serginho do Posto. Obrigado, senhor presidente. Também vou justificar o voto e fazer algumas considerações nas contas de 2011, entendendo que tivemos várias ressalvas apontadas. Após essas correções e ressalvas, o tribunal entendeu pelo parecer de aprovação. Alguns aspectos são importantes. Eu acho que o orçamento é uma peça e um dos projetos que nós discutimos aqui com maior efetividade ou com maior responsabilidade, porque é o dia a dia dos cidadãos que nós estamos discutindo. É a melhora na educação, é a melhora na infraestrutura da cidade, é a melhora na saúde das pessoas que residem no nosso município, enfim. O orçamento, para mim, é uma das peças mais importantes que nós discutimos. E também discutir as aprovações de contas, que são os objetivos que os gestores
propõem a executarem durante o período de gestão e muitas vezes não se alcança. Especificamente no ano 2011, a previsão de 22 CMEIs, que existia a possibilidade do governo estar implementando, governo municipal, e existia um convênio, vereador Colpani, Vossa Excelência, que é do PSB, existia um convênio com o governo federal em que estabeleceria a contrapartida do município. O município fez sua parte, comprou e desafetou os terrenos, aportou recurso de contrapartida e o governo federal atrasou recursos para que esse objetivo de 22 CMEIs seriam atingidos. Salvo engano, a atual gestão, o prefeito Gustavo Frutti, está realizando desses 22, esse convênio pôde ser salvo com 14 CMEIs. Salvo engano, 8 CMEIs foram desistidos do projeto, porque não houve viabilidade, ora porque não tínhamos o terreno, ora porque o repasse não chegou a tempo. Então, é importante observar que quando se faz um convênio, e houve a transição, porque foi bem um período de transição, governo do prefeito Gustavo, ele renovou o convênio, estabeleceu essa meta, tentando cumprir, porém, não chegou ao objetivo. Esse foi um programa que o governo federal, da presidente afastada, proporcionou aos municípios na época, e a gente percebe que aquele objetivo que ela tinha de 20 mil CMEIs, 20 mil creches, que foi o objetivo, eu creio que não foi atingido nem 10 mil. Então o governo federal também, ele não conseguiu de forma alguma implementar aquele programa que virou até propaganda política na época eleitoral da presidente. Nos aspectos das contas, é o que a gente vem conversando aqui, vereador Mauro Inácio, percebe que o zelo com o orçamento é importante. Nós temos que observar que quando se formata o orçamento é que nós devemos ter uma atenção muito grande. Por exemplo, existe uma pasta, que é a pasta da Secretaria de Governo, que quando nós temos as rubricas determinadas para atender essa pasta, existe lá serviços de terceiros jurídicos. E o que eu observo, sempre quando nós temos que aprovar crédito especial, a fonte vem desta rubrica que está estabelecida no orçamento. Então existe sempre, os governos colocam rubricas em áreas que, porém, as secretarias poderão ter esse serviço, ou de assessorias, ou de serviços a terceiros, e quando nós aprovamos os créditos especiais, muitas das vezes são canceladas essas rubricas que foram colocadas. Não sei se é uma forma do governo ter essa flexibilidade dentro do orçamento, e aí nós precisamos, como legisladores, observar mais a formatação do orçamento. O orçamento é uma peça que tem a intenção de se fazer, a intenção de efetivar. 30 segundos, senhor. E por ser autorizatório, fica a critério do gestor implementar o que foi colocado como proposta à população. Então fica aqui uma observação que muitas vezes é frustrante por causa de a receita não atingiu a expectativa, e muitas vezes também, ora não se cumpre por questões que envolvem também outras parcerias, convênios, e não se chega à meta.